Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo ao Bitcast 108, hoje com a presença ilustre do Fábio Pimenta, da Tátil Construtora. O pessoal pediu muitas perguntas para a gente, muito pedido de informação aí para reformar, construir, avaliar coisas relacionadas com os imóveis, apartamentos e casas que vocês compram nos leilões, né? E a gente trouxe um especialista aqui para falar para a gente. Fábio, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Esclarecer, trazer, responder esse monte de pergunta que a gente tem, até te bater um papo antes, né? Mas antes, acho que de começar, queria te apresentar com o pessoal. Conta um pouco pra gente quem que é o Fábio e principalmente quem que é a Tátil Construtora. Legal. Prazer é meu estar aqui. Sempre legal falar do tema aí. A Sim. gente gosta bastante e falar de investimento é muito legal. Bom, eu sou engenheiro, a gente trabalha com construção aí há mais de 10 anos Olha só. e a gente teve aí muitos casos, isso aconteceu e aí a gente se desenvolveu em pessoas que compram imóveis em leilões, têm a intenção de investimento e se especializou um pouco nisso Sim, aí, meio sem querer, olha e só. achou um nicho de oportunidade Que legal legal. aí. Que bacana, isso é legal. Isso é uma coisa interessante, né? Porque do nosso lado, a Superbid, a gente tem visto que tem muito investidor que compra imóvel, casa, apartamento, imóvel comercial, né? Ou seja, uma mistura de situações relacionadas com imóveis. E normalmente, lógico, você tem toda uma parte talvez burocrática, documentação, mas também tem uma parte, às vezes, de reforma ou decisão de ver o que vai fazer com aquele imóvel, né? Ah, E cada dia que tem passado, a gente tem visto que tem mais a necessidade de, às vezes, atualizar um imóvel, de reformar, em alguns casos de demolir, refazer do zero e fazer outra coisa, né? Porque no final é um investimento ah. né, que a pessoa está fazendo. Então, avaliar como que esse investimento vai ter um retorno maior para nós é muito importante, né? Não, lógico. E o legal do leilão é que o leilão, eu acho que ele não é nem popularizou, mas ele Sim. cresceu muito, né? Ah, com O certeza. acesso das pessoas ao leilão. Antes era um negócio muito restrito, difícil, tinha muito risco jurídico. Então hoje facilitou muito, as plataformas acho que ajudam bastante. E, e o principal aí, tem muita gente que fala, o segredo está sempre na compra, Sim. né? E no leilão, na maioria das vezes, você já comprou bem. Sim, Então, você exatamente. tem uma grande vantagem aí para pensar no que vai fazer, seja investimento, seja até moradia, o uso próprio, né? Você Sim, já começa com um investimento com uma vantagem comercial de ter comprado barato, né? sim, com E certeza. aí, lógico, tem as avaliações técnicas de condução do imóvel, o que que deseja fazer, o que que é melhor fazer. Sim. Às vezes, construir um imóvel novo. Então, tudo isso já facilita com uma boa compra. Que legal. E uma dúvida, a gente estava conversando antes no programa, né? Na verdade, a Tati hoje, ela não só faz a reforma, ela faz o trabalho completo de análise também, né? Conta um pouco para a gente, até para entender, porque é um ponto interessante. Às vezes o investidor que está interessado no leilão, ele consegue fazer, às vezes, uma pré-análise de um terreno ou de alguma coisa para ter essa viabilidade, né? Isso acho que é importantíssimo, né? Sim, Quando você vai escolher o imóvel, porque o leilão traz um monte de oportunidade lá e você tem que decidir seja pela localização, pelo valor, pelo tamanho, pelo tipo, né? sim, Pela vocação do imóvel. E aí a gente tem esse trabalho de entender o que pode ser feito naquele imóvel dentro da intenção, eu quero alugar, quero revender. sim. Então, dentro do que deseja, a gente consegue entender ali aqui dá para fazer um imóvel comercial, dá para construir um prédio, não dá. Ah, tá. Então, toda essa avaliação, acho que ela é importantíssima na tomada de decisão aí do Sim. investimento, né, da compra do imóvel. Isso é legal, que, por exemplo, até nas perguntas eu acabei dividindo um pouco elas, né? Acho que vale a pena até começar por terreno, são um pouco mais simples, né? E você É, estava falando assim, poxa, vou tomar a decisão do que eu vou fazer, né? Então, quando você está falando em terreno, muitas vezes você tem que tomar a decisão de, poxa, esse imóvel aqui, esse terreno, tem algum risco, né? Como que eu vou avaliar isso daqui? Esse pode construir isso ou não pode? Então, por exemplo, imagina que você tem um leilão de um terreno. É importante você saber se pode ou não construir um prédio ou um galpão comercial ou só residencial, porque se você não estiver comprando só para revender, mas você estiver comprando para pensar em investir, construir alguma coisa e revender com muito mais, né, um retorno muito maior, esse é um ponto importante. Como que funciona isso, essa avaliação? o terreno eu brinco que é Aham. sempre uma página em branco, né, na Perfeito. construção. Ali você pode fazer o que você quiser, mas você pode comprar, às vezes, um terreno pensando, vou montar uma loja, alugar para uma loja, Tá? uma farmácia, e o zoneamento ali não permite comércio, é uma Hum, zona estritamente residencial, então tudo isso entendi. precisa ser avaliado, né? Ah, E entendi. o terreno tem um apelo comercial um pouco menor, às vezes, né? O Sim. terreno por ele mesmo, né?
Então, é legal, às vezes, você comprar o terreno, construir um imóvel, um comércio, ou revender ou alugar, né? Sim. Isso você valoriza bastante o imóvel. Mas é importantíssima essa avaliação do que pode ser feito ali, Entendi. o quanto pode construir, né? Às vezes você quer falar, quero fazer um prédio, aí chega o terreno, tem um potencial construtivo pequeno, Tá. isso acaba dificultando ou inviabilizando, às vezes, a construção, né? Uhum. Porque o custo de construção, às vezes, é alto, dependendo da Sim, quantidade que vai construir, aí inviabiliza, né? Esse é um ponto importante, porque se você estiver esperando fazer um prédio de 10 andares e só puder fazer 4, Exato. vai influenciar no retorno que você vai ter. Influenciar. Então, você Entendi. tem uma expectativa ali, né? Tá. E o terreno, eu acho que tem umas facilidades, normalmente estão vazios, às vezes tem um pouco de demolição para fazer, Perfeito. mas eles são mais flexíveis, né? É a página em certeza. branco lá para você fazer o seu desenho, mas tem que estar muito atento à legislação e ao que se pode construir. Sim. E aí, por exemplo, com relação à legislação, como que funciona isso? Normalmente você vai investigar isso aonde? É prefeitura, estado? Como que funciona? Cada prefeitura tem as tá. suas regras de localização, de potencial, quanto pode construir, Entendi. quanto pode ocupar do terreno, quantos pavimentos pode fazer, quanto de recuo você precisa ter. Olha só, Na tem frente, vários nas pontos. laterais tem vários pontos importantes. Olha só que interessante. Ou seja, então essa, na verdade, é como se fosse uma lei que é municipal. É municipal. Então, se eu estiver em São Paulo uma coisa, Osasco já é outra, Já é tipo, outra, Guarulhos diferente. Já é diferente. Olha só que Cotia, interessante, enfim. tá. Então, cada região... E São Paulo, cada bairro tem Tá. tem lá o zoneamento. Então, dentro do bairro... Aí você tem um mapa, né? No GeoSampa, que você acessa, é aberto. Tá. Aí você consegue ver o tipo de zoneamento. E aí lá tem as regrinhas, o quanto pode construir, qual que é o recuo mínimo que você precisa respeitar, dependendo da altura do que vai ser feito. Entendi, porque dependendo da altura você tem um recuo diferente. Exato. E muitos imóveis que são anteriores, né? Uhum. Às vezes não estão adequados à lei. Tá. Mas eles foram construídos anteriormente. Então, muitas vezes eles estão regularizados, Tá. mas eles não estão adequados. Entendi. Então, é um ponto também que na reforma você tem que ficar atento, né? Entendi. Quando você vai pensar numa reforma. Vai pensar numa reforma. Às vezes você... comprei uma casa aqui, eu vou derrubar e fazer outra. Aí você perde, às vezes, algum benefício que ela já tem ali de recuo. Entendi. Né? Então, tem que usar aí uma ferramenta de reforma, nem que você mude, mantenha um pouquinho do percentual da construção. Só para entender, então vamos supor, vou pegar um exemplo da casa. Significa que eu tenho uma casa que eu construí, sei lá, em 90% do terreno. E aí, em algum momento, a legislação mudou. Exato. E falou que só poderia construir, sei lá, em 70%. Se eu derrubar a casa, eu só vou poder fazer uma casa nova em 70% do terreno. Se você aprovar um projeto novo, sim. Olha só. Se você aprovar, vou fazer uma reforma na casa, aí você vai aprovar o projeto, tem que manter, para caracterizar a reforma, tem que manter um percentual da casa antiga, né? Uhum. Aí você consegue, às vezes, melhorar esse potencial, manter esses benefícios. Né? Então, em alguns casos, vale a pena analisar, porque uma reforma você mantém esse benefício, até porque já está construindo 90%. Exato. Você reforma a casa, um retrofit, alguma coisa do gênero, mas você consegue manter esse percentual de ocupação. Exatamente. Olha que legal. Isso é muito interessante. Muito importante. Às vezes faz muita diferença. Ou seja, às vezes vale mais a pena... A gente sempre pensa que, putz, coloca tudo no chão e constrói uma nova. Às vezes não vale a pena. Não vale a pena. É até uma brincadeira, não. Algo que aconteceu e se beneficiou disso, que foi o Allianz Parque. Né? É mesmo? Lá foi feita uma reforma. Então, parte da arquibancada é do estádio antigo, do Palestra Itália, que eles mantiveram para ganhar aí alguns benefícios de ocupação, enfim. Então, o Allianz foi uma reforma, não foi um empreendimento novo. Ou seja, foi preferível fazer uma reforma do que jogar tudo pro chão e fazer novo para ter benefício. Para ter esse benefício de ocupação, provavelmente. Eu não sei exatamente que ponto que ele que pegou ali, mas foi mais vantajoso. Né? Foi mais vantajoso. Olha só que interessante. É importante, né? E aí, mas quando a gente tá voltando um pouco para terreno, né? Então a gente vê na Supervídeo muita gente que vai lá e compra terreno para revender. E aí tem outras pessoas que compram para investir mesmo no terreno, já pensando a longo prazo. Vou construir um galpão para poder alugar, ou vou construir um predinho e vender, esse tipo de coisa, né? Então, normalmente o terreno, lógico, vai depender da cidade, né? Porque eu acho que tem regras específicas, mas normalmente um terreno você pode fazer praticamente o que você quiser, dependendo das leis municipais. Exato. Né? Exato. Agora, também tem a avaliação do terreno em si, por exemplo, tem um terreno que eu não posso construir o prédio porque o terreno não é muito firme. A gente ouve falar disso, né? Você esse terreno ele estando dentro de uma área urbana, bem
construído do lado, enfim, dificilmente você vai ter algo Entendi. que seja proibitivo. Às vezes uma condição um pouco mais difícil, um custo um pouquinho maior de fundação. Tá. Né? Agora, quando você vai analisar um terreno que é mais afastado, numa região que não tem tanta construção, aparecem muitas áreas rurais que estão sendo urbanizadas, acho que, pelo menos eu já vi aí alguma coisa de leilão que aparece, áreas maiores. Sim. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado, pode ter rocha, então você tem que implodir às vezes, então pode ser um custo, às vezes, mais alto. Entendi, ou seja, você acaba tendo um custo muito maior para viabilizar um projeto naquele terreno. Depende, aí você fica... Porque quando teve muita construção em volta, o solo é parecido ali, enfim. Vai ser algo que não vai mudar muito. Perfeito. Agora, um terreno mais afastado, ali você fica mais vendido, assim, ao que tem lá embaixo. Ou seja, você tem que... Quando você vai comprar um terreno, por exemplo, na cidade, já, tipo, tá nos bairros que tem coisa construída, o risco é muito menor, né? O risco é Mas menor. se você vai para uma área já mais rural, tal, e pretende construir algo mais complexo ali, já tem que tomar um certo cuidado. Tem que tomar um certo cuidado. E aí, como faz? É feita uma investigação, por exemplo? O ideal aí, se você tiver acesso ao terreno, é fazer uma sondagem, né? Que é algo que não é muito caro. Tá. Aí faz as perfurações ali, você consegue entender o que tem no solo, em que profundidade você... Isso é legal. Você tem um solo firme, que profundidade seria a fundação. Isso bacana. É importante, não é algo muito caro. Né? Entendi. E às vezes, mesmo depois de comprar, antes de pensar no que você vai fazer, isso talvez seja importante também, sempre. Isso é mandatório. Vai construir, faz a sondagem, mesmo sendo em local urbanizado, que aí você calcula a fundação de acordo com o que você tem lá. Então você economiza, e às vezes você pesa a mão no ferro da fundação e não precisava. Então a sondagem ela ajuda bastante o calculista a projetar a estrutura do imóvel, da construção. Porque esse é um ponto importante, principalmente quando a gente está pensando em investimento, que você quer um retorno. Exatamente. Então você tem que saber fazer o negócio, tem que ter uma segurança, mas você não pode gastar muito acima do desejável, né? Isso aí pode inviabilizar ou prejudicar aí o custo da obra. Né? Perfeito, né? E aí, Fábio, eu acho que tem muita pergunta do pessoal sobre imóveis comerciais, porque é um ponto que você citou, você falou, de vez em quando tem uns terrenos que entra que tem que demolir alguma coisa. Mas eu vejo muita gente, me mandaram perguntas aqui, eu juntei algumas perguntas para facilitar, mas acho que a pergunta que o pessoal quer fazer, na verdade, tem imóveis comerciais que estão disponíveis no leilão, e a pessoa vai lá e compra aquele imóvel. E ela nunca sabe se ela é melhor demolir o imóvel, construir um novo, ou reformar. Então, tem muita gente que pergunta isso. Tem até uma aqui, como decidir em demolição e reforma de um imóvel comercial? E eu queria entender um pouco com você isso, porque a gente até citou alguma coisa aqui, mas acho que tem detalhes. É uma pergunta super legal e eu acho que, assim, parte do ideal desse investidor, né? Estou comprando para locação ou eu quero um termo que está super na moda agora, que é o house flipping, né? Então, eu vou comprar, dar um tapa e vender. Perfeito. Então, eu acho que no house flipping, aí quanto mais rápido for e quanto ele quer comprar barato, fazer o mínimo possível para vender para alguém que talvez, às vezes, até derrube e construa de novo. Então, quanto mais rápido for o processo, quanto menos ele gastar, melhor. Perfeito. Ele quer deixar um imóvel atraente, atrativo. Legal. Agora, a pessoa que pretende ou usar ou locar o imóvel, muitas vezes você, dependendo da condição do imóvel, claro, e do tamanho, você derrubando e fazendo um novo, fazendo um galpão, você já atende regras de acessibilidade, porque isso pode ser, às vezes, um impeditivo para o locatário, né? Pega um imóvel antigo, muita escada, aí a pessoa, dependendo da atividade que ela vai fazer ali, ela não consegue um alvará se ela não tiver acessibilidade. Perfeito. Então, assim, isso tudo você deixa um imóvel mais versátil. Perfeito. Independente de quem alugue, ele vai estar adaptado, vai estar acessível, vai ter banheiro acessível embaixo, às vezes quando você tem escada. Então, algumas regrinhas de construção que você consegue fazer num imóvel novo, além de condição de infraestrutura elétrica, hidráulica, né? Você faz tudo novo. Você garante que não vai dar problema, né? Exato. Um restaurante aí que vai ter, às vezes, uma carga, fritadeira, forno, né? Sim. Então, precisa de uma estrutura elétrica mais nova, né? Você não precisa deixar pronto, mas pelo menos uma entrada de energia mais potente, enfim, com uma carga maior.
Sim, legal. Tudo isso você deixa mais versátil para alocação. Perfeito. Acaba tendo um custo um pouquinho maior às vezes, Tá. mas né, o imóvel você já comprou aí com deságio, põe um investimento, a alocação costuma ter uma rentabilidade Sim. legal aí. Isso é muito legal, porque a gente falou em outros programas aqui, inclusive, tipo, de compra-venda, de locação, de investimento, né? Tipo, você fala assim, vou investir em ações, ou vou investir em CDB, não importa o que seja, né? E aí o pessoal tem discutido que muitas vezes o investimento na locação, ela tem um retorno até maior, porque não é só o retorno da locação em si, mas você tem uma valorização do imóvel também, né? Valorização do imóvel, né? Eu acho que o pessoal não tem essa percepção. O pessoal, você vê muito agora, né? Na internet, o investimento, assim como o leilão, o investimento também popularizou muito, o que é bom. As pessoas têm acesso a aplicações antes que poucas pessoas tinham. Sim. Mas na hora que ele pega, o que acontece? Hoje você tem um aluguel 0,5%, 0,8%, às vezes chega a 1%, mas Sim. você tem esse aluguel livre da inflação, né? Porque o seu imóvel ali, ele está valorizando a inflação. Perfeito. E quando você põe lá, eu tenho 1% ao mês, mas você tem que descontar a inflação desse valor. Com certeza, né? Então, você desconta a inflação, o que você está tendo ali, às vezes é 0,4%, 0,3% Sim. por mês. Então, tem que tomar um certo cuidado nessa análise, né? Tem que comparar banana com Comparar banana, banana né? com banana. E aí, quando você compra um imóvel mais barato, abaixo do preço do mercado, você já teve um ganho aí. Sim. Então, você tem que somar esse ganho e muitas vezes fica mais atraente e mais seguro do que um investimento financeiro, Não, e aí uma ação, né? tem algumas situações que, às vezes, você fez uma melhoria no imóvel e ele valorizou mais, às vezes o bairro cresceu Exato. e ele valorizou muito mais, então tem algumas situações que o imóvel acaba realmente tendo não só uma pequena vantagem, mas tem uma grande vantagem, né? Não, exatamente. E imóveis comerciais alugados, né? Aí tem, dependendo do tamanho do imóvel, tem fundos que compram, Sim. aí você tem uma gama de possibilidades, às vezes, de rentabilizar isso que é, Legal. que é interessante. Quando Sim. você vai entrando no mercado, aí Sim. vão aparecendo novas oportunidades. Legal. E aí, Fábio, até uma dúvida que eu tenho, tem um conhecido meu, inclusive, que ele comprou um terreno no leilão e ele ia revender e do nada ele decidiu, tipo, tinha uma estrutura ali, que eu não vou nem chamar de, não era uma estrutura muito grande, porque era uma casinha bem pequenininha, um andarzinho só térreo e tal. Tá. E ele decidiu demolir, e eu achei que ele ia fazer uma outra coisa ali, ele demoliu tudo e fez um galpão. E ele tava me falando que ele fez o galpão comercial, porque ele falou, João, galpão comercial pra mim é uma das melhores coisas que existem, porque ele é versátil, você liga pra qualquer um. Meu, é a melhor coisa. Então, hoje ele fica procurando, inclusive, imóveis comerciais, porque ele já sabe que tá na área comercial, que pode fazer isso, para demolir e conseguir efetivamente transformar num galpão, porque ele quer alugar. E eu queria entender contigo o seguinte, realmente o galpão é uma das melhores formas para você rentabilizar isso? Olha, eu já fiz muito isso, tive vários clientes investidores e alguns até de leilão, né? Que compravam terrenos ou casas muito que assim ele já olhava para demolir, Tá. para fazer galpão. É que a gente fala galpão, né? Sim. Você pensa galpão industrial, aqueles da Castelo Branco, Sim, tá? sim. E não é. Galpão é um imóvel Tá. simples na sua concepção. Então ele é um vão livre, Sim. um piso, às vezes um mezanino e é aquilo com vaga na frente, um vidro, enfim, que pode ser alugado para uma farmácia, pode ser alugado para um mini mercado, dependendo do tamanho, ou um supermercado um pouco maior. Loja, puxa, de qualquer tipo de loja. Sim. Restaurante, bar, que aí a pessoa faz as divisões necessárias. Tá, olha só. Né? E teve um até que a gente fez e o cara alugou para teve um que alugou para um sindicato. Então eles montaram um escritório e em cima, acho que foi em cima, eles montaram uma sala de aula. Que legal. Teve um outro que ele alugou para uma indústria. Então eles faziam um showroom embaixo. Eu não sei nem que tipo de equipamento que era, mas eles tinham os equipamentos embaixo, em cima era um escritório. Então a pessoa queria comprar, marcava lá, ia visitar. E aí você fica bem flexível. Você faz uma iluminação simples, uma entrada de energia simples, que a pessoa vai adaptar dependendo do que ela vai usar. E vai dividir lá dentro com drywall, que é barato. Sim. Então ela consegue ter bastante flexibilidade. Que legal. Ou, como até a gente estava comentando antes, a pessoa faz esse last mile, que chama agora. Então, empresas de varejo que vendem online, que tem um volume muito grande, nos bairros eles alugam esses galpões, olha só, fazem um estoque final, tá?
tá? E aí dali ele distribui, então chega à noite, às vezes por restrição de caminhão, chega Tá. a mercadoria de noite, e de dia sai de moto, bicicleta, sai ali Olha para só. um raio de alguns quilômetros, 2, 3 quilômetros, então Entendi. ele tem vários na cidade Olha para só. distribuir isso aí. Que Para ter interessante. essa agilidade, que hoje você compra no Mercado Livre, chega no mesmo Sim, você dia. fala, como chega tão rápido, né? Então é isso, eles têm pontos para fazer essa distribuição. Que Esses legal. mini mercados que tem abastecimento diário, porque ele não tem estoque, né? O estoque é a Sim, prateleira. sim, sim. Então todo dia e abastece pela frente, então ele não precisa ter saída Hum. lateral do fundo, entrada de Tá. caminhão. Olha só que interessante. Então é um imóvel muito versátil. Sim, Farmácia dá para alugar tranquilo. que legal. O que você falou, é uma versatilidade enorme, porque É. você começa que você pode ir para loja. Então, 1 milhão de tipos de lojas diferentes, né? Aí você tem farmácia, restaurante, ou seja, tem 1 milhão de opções mesmo, né? E É. assim, quando você constrói esse galpão, tem alguma característica para construir um galpão que seja versátil? Como que é? Alvenaria, metal? Como que funciona isso? Normalmente o melhor custo que a gente tem é a alvenaria convencional, Tá, né? É um pouquinho mais demorado, às vezes, que a estrutura metálica, tá. mas e até como ele é um galpão que às vezes era uma casa, ou ele está entre casas, então a estrutura metálica você precisa de guincho, É guindaste, verdade. fica mais difícil. Uhum. Então a estrutura convencional é a que Costuma. ganha aí de disparado Tá. às vezes você quer um vão livre maior, ele é muito largo, você usa um pouco de metálica ali para conseguir atender, Sim. e é vão livre, Uhum. né? Que legal. Uma porta de rolo, enfim, porta de vidro na frente, vaga, é Tá. importante, 2, 3 vagas, dependendo Sim. da fachada, do tamanho da fachada, e faz um mezanino. Que legal. E aí o legal é que todos que a gente faz, a gente deixa uma estrutura para a pessoa ampliar o mezanino se quiser. Ah, entendi. Então Porque o fica mezanino ali, você faz uma parte só você no faz, superior. você faz ali uns 30% do fundo. Tá. E aí se a pessoa tiver interesse, a estrutura está calculada para que esse mezanino vá até a frente. Ou seja, bem flexível, Bem né? flexível. Ou seja, você constrói o galpão. Aí veio alguém ali, tipo, o cara, sei lá, fez uma funilaria e pintura ali, ele não precisou de nada demais. Beleza, é aquilo. Exato. Mas se vier ali, por exemplo, e ele falar, putz, aluguei para uma pessoa que vai fazer vários escritóriozinhos pequenininhos, e ele quer aumentar ali, ele consegue aumentar É aquilo. isso. E aí sim ele pode usar a estrutura metálica, Ah, que é uma entendi. obra mais limpa. Então ele faz as vigas metálicas, faz o piso em cima e Nossa, que legal, isso é bem bacana. Eu Ah. não imaginava que o galpão pudesse ser tão versátil assim, Pode. nesse sentido, né? é loja de carro, né? Olha Então só. tudo isso dá para Não, e até essa atualização do mezanino, ou seja, aí você finaliza essa obra se você precisar, você estende ela, digamos assim, com uma estrutura metálica para ser um Exatamente. negócio mais simples. Que interessante, rápido, muito né? bacana, né? E assim, também tem algumas questões interessantes, porque na própria Superbir eu já vi galpões sendo leiloados. E o que eu queria entender de você também é, quando tem um galpão sendo leiloado, qual a preocupação que a gente tem que ter com esse galpão? Porque eu imagino que tem galpões que foram feitos, sei lá, há meses atrás, mas deve ter galpão que foi feito há 40 anos atrás. Um galpão comercial que você vai ter, além das questões jurídicas aí, Uhum. né? Que aí o pessoal do leilão entende muito mais. Sim, sim. Mas um galpão para uso comercial, eu acho que dificilmente você vai ter algo que não seja visual, que você fale, ó, entendi. você consegue ver que a condição do galpão Perfeito. tá muito debilitada. Se for um galpão de estrutura metálica, ferrugem, isso você consegue analisar. Legal. Mas você não vai ter um uso muito severo. Se for para a indústria, aí você tem sim um piso que tem que ter uma carga para X toneladas, né? Perfeito. Mas para o comércio, normalmente, você tem pouco problema que pode estar associado ali a algo Entendi. que você não enxergue, né? Um Tá. vício oculto ali que você tem, ou Que essa é a não maior preocupação, aguente, né? Então, assim, você vai ver a condição do galpão pelas fotos ou pela visita, né? Sim. Dependendo da... Que, ó, não dá, tá ruim, tá caindo, Tá tá com muito infiltração. Isso, então, é comum numa casa. Sim. Eu acho que isso é normal. Mas, Fábio, e assim, quando que a gente sabe, olhando um galpão, porque você falou que visualmente dá pra ver, que você precisa demolir e fazer um novo, por exemplo. Você vai ver, se for estrutura metálica, né? Sim. Ferrugem, tudo, mas infiltração, Tá. telhado, assim, você imagina entrando naquela casa abandonada, infiltração, telhado, a parede descascando. Você começa a ter, às vezes, ou incêndio que tenha tido, né? Ah, A entendi. gente teve um caso aí de um galpão que pegou fogo. E tem uma propriedade do aço que
o aço ele tem o escoamento, né? Então, Tá. às vezes ele esquenta, ele tá lá normal, mas ele perde uma propriedade de resistência pelo calor. Tá, Então, são condições que às vezes não compensa, entendi. entendeu? Então, você faz um galpão novo, que é uma construção mais simples, com telha térmica, então você tem isolamento acústico, isolamento térmico, Entendi. do que ficar ali remendando. Às vezes você vê esses galpões que eram casas antigas, aquele telhado que tá. você nem vê telha mais, né? É só aquela Entendi. manta metálica. Então, infiltração. Porque é um problema, principalmente se você for alugar, que você vai ter que ficar voltando. E aí, Sim. dependendo do inquilino, ele olha, tá vazando, tá vazando. Aí você tem que ficar Sim. voltando e fazendo novo. Quando acontece, é muito simples. Você já sabe onde tá, já resolve. Agora, quando a casa é mais antiga, assim, é igual aquele desenho animado. Você tampa um furo Sim. aqui, a água sai ali, aí você fica Tem que tomar cuidado, né? tampando, e aí a água entra. Tô dando exemplo da água, mas pode ser outras coisas aí que vão... Sim. Não, e assim, muito embora seja às vezes até para alugar, mas se dá um prejuízo ali para o inquilino, no final das contas, a pessoa que está alugando vai ter um valor descontado. Vai ter um valor descontado. E o retorno também vai ser pior. Então tem que se pensar nisso, né? Tem que Às se vezes pensar vale nisso. investir um pouco mais, deixar tudo redondinho para poder fazer essa alocação. Normalmente, esse imóvel com uma... Você já vê nas fotos lá que tá muito... Normalmente compensa fazer uma coisa nova. E assim, quando a gente está falando de, principalmente tamanhos de galpão, quando a gente está focando muito nesse comercial, hoje quais são os principais tamanhos de galpão que se costuma fazer? Cidade de São Paulo, tipo, e o que você está fazendo hoje em dia? A maioria gira em torno de 200, 300 metros quadrados. Né? Ah, São maioria. lotes pequenos, comercial. Aí você Entendi. tem alguma coisa de 500, né? Maiores, às vezes dois lotes que a pessoa quer fazer. Entendi. Quando você Mas fala lote, como que seria? Seria o Tipo, terreno, né? Então, um tá. terreno de 200, 250 metros. Mas faz dois galpõezinhos separados Às vezes a ou pessoa é tem um? 2 terrenos, faz 2, Uhum. ou que faz um que pode ser dividido em 2, que pode ser um só. Entendi. Tem Eu já vi também. isso, às vezes eu olho uns galpãozinhos que, tipo, eles têm várias portinhas, né? Isso. Aí você pode alugar, às vezes um cara quer, eu quero 3, porque eu preciso de mais espaço, tá? Ah, Eu quero entendi. só uma lojinha que eu vou vender aqui. É bem versátil mesmo, É né? bem versátil. Fica... E assim, em termos de construção, por exemplo, peguei ali um terreno ou demoli lá uma casa antiga e quero fazer um galpão. Na média ali dos seus 200 metros que você falou, isso normalmente demora quanto tempo para ser construído? Em torno de 10 meses, né? Tá. De construção. Mas a gente fala de que é um projeto de 1 ano. Perfeito. Da concepção até a Ou seja, porque tem que ser feito projeto, tem uma uma burocracia. burocraciazinha que Mas, você por tenha. exemplo, em um ano você acha que é viável entregar... É viável entregar um galpão Entendi. desse. Legal, isso é muito bacana. Porque ali tem um ponto, eu acho que é importante, que normalmente o investidor, ele compra, quanto mais tempo demora para ele rentabilizar aquilo, Exato. ou seja, para ele vender ou para ele começar a alugar, também tem Não, uma e tem questão de e tem investimento, né? um negócio legal que acontece bastante Tá. nesses clientes. Antes de ficar pronto, ele já aluga. É mesmo? Porque quem está procurando a locação, ou quem tem, às vezes alguns clientes têm até contato, já fala com empresas de franquia, enfim. Então, antes de ficar pronto, ele aluga e já negocia. Então, a gente vai lá, faz um aditivo na obra, olha, ele quer a porta de vidro automática, sei lá, e a gente já põe isso durante a obra. Entendi, olha que legal. E quem paga já é o inquilino, às vezes, entendeu? Ou eles fazem um bacana. acordo comercial ali sobe o preço, às vezes, da locação. Que legal. E eles ganham mais tempo ainda, porque aí o inquilino precisa, às vezes, de nada ou pouca reforma depois que ele assume o imóvel. Porque se você for ver, pega um galpão comercial, vai entrar uma franquia ali, ele precisa reformar para Exato. entrar. Ele deixa né? pronto para ele colocar só as coisas deles lá. Legal. Isso é uma coisa muito importante, acho que talvez é super interessante, você falou que eu não tinha essa percepção, porque principalmente em cidades que nem São Paulo, né? Você pega São Paulo, você tem uma escassez de terrenos, Exato. então muitas vezes quando você vê ali um lugar que está disponível ou que está construindo um galpão e você tem um certo interesse na região, vamos supor que você esteja procurando um lugar para abrir uma franquia, é meio que natural você perguntar para a pessoa, mas está fazendo para você ou você vai alugar? E aí pode acontecer isso mesmo, ou seja, você já aluga com o galpão em construção. Já aluga com ele em construção. Que legal. Já faz as adaptações necessárias, já instala ar-condicionado, algum equipamento que precisa. E talvez o galpão esteja uma característica diferente do residencial, que o residencial você quer ver aquela casa, o apartamento pronto, bonitinho, né? O residencial é mais difícil. Ali o galpão não, o cara fala, vou fazer um galpão assim, assim, assado. O cara não precisa ver o galpão final. Não. Ele já sabe tá o que vai vendo ser. a rentabilidade, enfim, se é a loja, ele quer ver aquilo funcionando. A casa realmente é muito difícil você ter
Muito mais difícil você Sim. ter alguma oferta dela em construção, a pessoa não tem muita noção dos espaços, Entendi. né? Não tem noção de como vai ficar pronto, tem medo de demorar Sim, muito, né? sim. Aquele medo que tu não tem de obra. Então, pronta é mais fácil a casa, mas Legal. o imóvel comercial acontece bastante dessa locação antes. Entendi. Né? E a gente falou até de. Agora você falou do imóvel comercial, né? E esse, lógico, acho que o galpão talvez seja a melhor opção para o imóvel comercial. Mas muitas vezes você tem que tomar uma decisão. Você pegou um imóvel, né? Você pegou um imóvel que já estava pronto, que é num lugar comercial e tal. E é aquela decisão de demolir, etc. Né? Mas também tem algumas opções que a gente ouve falar muito hoje em dia. Então, por exemplo, retrofit é uma delas. Eu recebo muita pergunta aqui de retrofit. Eu queria entender contigo, primeiro, o que é efetivamente um retrofit? Porque qual a diferença entre retrofit e reforma? Na minha cabeça é a mesma coisa, mas eu sei que não é porque os nomes são diferentes, né? Então eu queria entender. O retrofit, a concepção é de que você está fazendo um imóvel todo. Então, pensa um prédio. Eu vou fazer um retrofit. Peguei um prédio comercial no centro de São Paulo. Tá. Prédio muito antigo. Vou fazer um retrofit. Então, eu vou reformar o prédio inteiro. Vou adaptar banheiro para as legislações mais atuais. Perfeito. Enfim, acessibilidade, elevador. Vou fazer essa atualização. Às vezes troco os elevadores antigos por elevadores atuais. Isso é um retrofit. Mas eu estou mantendo a vocação comercial do prédio. Perfeito. Aí tem muita gente fazendo... É um retrofit mudando a vocação. Olha só. Então, pega um imóvel comercial, faz um retrofit e você passa a ter um prédio residencial. Olha só. Então, pega os escritórios, faz toda a reforma, faz essa adaptação, troca elevador, e aí pega uma sala comercial e transforma num estúdio. Sim, olha só. E aí você faz, que normalmente esses prédios comerciais estão em áreas centrais, áreas que tem a necessidade ali de quem quer morar num estúdio, tá perto, quem viaja muito, enfim. Sim. E aí você faz essa adaptação. Na Paulista Legal, tem caso assim, na Faria Lima. E aí você transforma num imóvel residencial, faz as adaptações, pega os espaços ali, faz uma área comum, consegue implantar uma lavanderia, uma academia. Sim. Então isso é bem legal. Interessante. E você está numa região que vai ter, às vezes, procura de locação curta, né? O cara vem ficar uma semana em São Paulo, quer estar do lado do escritório e tal. Facilita. Facilita bastante. Mas, por exemplo, você está falando que talvez o retrofit seja um negócio um pouco mais robusto do que uma reforma. É um pouco mais completo. Um pouco não, ele é mais completo. Tá. A reforma, vou trocar uma janela, vou pintar, é uma reforma. Entendi. O retrofit, ele é completo. Então, ele vai trocar, por exemplo, num prédio antigo, vai trocar todas as janelas, as esquadrias, às vezes, adaptar uma tubulação elétrico para gás, um chuveiro, um aquecedor. Entendi, vai trazer novidade, inovação para um prédio muito antigo. Entendi. Isso é legal. Ou seja, você acaba trazendo uma inovação num prédio antigo, mantendo algumas características, né? Mantendo, E a reforma E a localização, né? Talvez seja o principal, né? Entendi, perfeito, muito legal. E você até falou de prédio, e também assim, no Supervia de vez em quando a gente vê uns leilões de prédio ali, né? E aí tem prédios menores, prédios maiores, comerciais, etc. Tem diversos tipos, né? O prédio, eu olho com uma complexidade um pouco maior, porque você falou, o terreno é um papel em branco, né? Aí, você pega uma casinha comercial ou um galpão. Agora, eu fico preocupado. Como que eu decido se eu vou comprar um prédio ou não, né? Se eu vou tentar entrar num lance ali para pegar um prédio, porque as preocupações são maiores, né, no prédio. Não, você com certeza fica mais limitado. Tá. Você vai fazer um retrofit ou não, ou vai ser comercial ou residencial, você não consegue mudar muito essa vocação. Mas eu acho que a avaliação é das condições visuais e você já tem uma estrutura lá, então a localização é boa. Por mais que seja comercial, olha, mas aqui eu acho que eu vou ganhar locando estúdios. Que normalmente o comercial, as salas são menores, né? Mas aí pode juntar, enfim. Entendi. E aí você faz essa adaptação. Ela tem um custo alto, mas ela é mais barato que construir um prédio novo, né? Sim, com certeza. Porque você está usando a estrutura e tal. Mas é uma análise mais... É um investimento maior, né? Com certeza. Muitas vezes mais caro que o terreno. Sim. Então tem que ser olhado com cuidado, mas... Agora, Fábio, mas por exemplo, você tá olhando um prédio ali, às vezes é um prédio mais antigo e tal. Quais são as preocupações que a gente tem que ter ou tentar ver com relação, tipo, à estrutura, terreno, ou encanamento, elétrica? Tem alguma preocupação nesse caso ou não? Com certeza. Ainda mais se você não tá
disposto a fazer um retrofit, às vezes você fala, Tá. vou comprar o prédio já vou pôr para alugar. Ah, entendi. Aí você tem prédio antigo, tubulação provavelmente de ferro, muitas vezes Tá. enferrujada, a fiação fio rígido que não se usa mais. Entendi. Então você tem ali um custo alto dessas adaptações e tem que ter essa avaliação de estrutura, né? Um Tá. prédio com mais de 30 anos é uma estrutura que tem que olhar infiltração, porque Entendi. muitas vezes garagem, subsolo tem infiltração, essas Tá. infiltrações vão corroendo às vezes o aço da estrutura, né? Entendi. Pode Então, ficar um problema, É um né? problema, pode ser um problema. Então, assim, realmente tem que olhar com muita cautela o prédio, né? Porque Entendi. qualquer investimento que você faça ali é Uhum. caro, né? Sim, Então, com certeza. diferente de uma casa, vou trocar a tubulação da casa. O prédio vai ficar caro, vai ter muita interferência nas unidades, né? Ah, sim, com certeza, né? Então, assim, é algo bem mais delicado nessa análise aí. Não, eu imagino que seja tudo mais complexo no prédio, né? Até em termos de documentação, o prédio também é mais complexo, né? É mais complexo, né? Você Tá. vai ter muitas matrículas, você vai ter Tá. né, um entendimento ali de como é que é e vaga e como Entendi. é que isso tudo mudou muito, né? Então, Sim. para você fazer uma coisa atual, às vezes a rede elétrica não está dimensionada, hoje Tá. não se usava tanto ar-condicionado, hoje todo mundo tem um ar-condicionado. Isso Você é começa a ter, às vezes, uma estrutura elétrica que não atende uma pessoa nova que vai chegar, vai querer Sim. um forno elétrico, não sei o quê. Então, vai carregar verdade. muito a rede elétrica e ela, Sim. às vezes, não é nem o fio, mas a entrada de energia do prédio também Não tá não preparado. está preparada. Olha só, isso é verdade, você falou, porque, por exemplo, expectativas são outras, né? Se você for ver antigamente, você não tinha expectativa de ar-condicionado, hoje já tem. E aí você fala, poxa, às vezes a pessoa não quer ter gás ali, tipo, prefere ter um forno elétrico, um cockpit. E aquilo também vai puxando energia. Vai puxando. Então é tudo coisa que vai puxando energia que a gente não tem essa percepção. E aí você, às vezes, de um comercial, você não tem instalação de gás, dificilmente você consegue colocar gás, porque o bombeiro não vai aprovar, porque Entendi. o gás tem uma série de restrições, onde tem um ponto, tem que ter ventilação e tal. Entendi. Então, tem todos esses pontos que precisam Sim. ser analisados. Que eu lembro até antigamente, tipo, até eu não sei assim, dependendo do lugar, mas por exemplo, pega no litoral, tinham vários apartamentos que não tinham, tipo, não tem tubulação de gás ali, e aí se usava, tipo, qual é o nome? O botijão. Um botijão. E tinha gente que deixava o botijão dentro de casa, tipo, era o fogão e o Hoje já botijão não do pode lado. mais. Não pode nem então, subir, né? o Isso eu até botijão. perguntei outro dia, tipo, porque teve um prédio que a gente foi que sem querer eu vi, e aí eles estavam construindo uma área exatamente para isso, porque é uma área para colocar os botijões no lugar que era arejado e tal, e tirar o botijão interno, né? Porque não pode. Olha só. Mas aí hoje tem a opção também de, às vezes, você ter um cockpit elétrico que facilita um pouco mais, né? Isso, facilita. Você já acaba facilitando um pouquinho, mas é bem... E economiza um pouco de espaço, né? Economiza espaço, é mais simples, né? Mas puxa mais energia. Entendi, sem dúvida. Nesses imóveis que a gente acabou falando, então a gente saiu, sei lá, de terreno, tipo, para galpão, imóvel comercial, prédio. De fato, o prédio talvez seja o mais complexo. Mais complexo. De Acho todos. que o de valor agregado mais alto, tudo. Sim. Mas aí também é outro nível de investimento, né? Quem compra um prédio também tem uma expectativa de retorno muito mais alta. Seja para compra ou venda, para locação. Então, assim, o risco é maior, mas o retorno também é maior. Então, acho que esse é o ponto importante. Mas talvez o ponto de equilíbrio aí seja talvez o galpão, né? O imóvel comercial, porque você tem um risco, mas você tem um retorno aceitável. Você tem uma série de coisas que são relativamente mais fáceis, até com uma versatilidade, né? Com certeza. E você fica bem mais versátil aí para locar, vender. Entendi. Às vezes loca e vende, né? Você põe lá, aluguei para farmácia, aí você vende o imóvel alugado. Esse é um ponto importante, né? Um contrato mais longo. Porque tem isso, né? Às vezes você aluga e vende até para o próprio inquilino como uma opção interessante. Ou para um investidor que gosta de rentabilizar o aluguel, aí você pega o dinheiro, já compra outro, já faz outro, né? Entendi, isso é importante. Agora, quando a gente vai, às vezes, para até um imóvel residencial, só para ter essa percepção, por exemplo, a gente tem muitos imóveis residenciais ali na Superbid, né? E aí você tem desde casa, apartamento, né, de, tipo, valores astronômicos, apartamentos com valores mais enxutos, né? O que a gente tem visto, até eu tive uma conversa boa com o Kodama, né? E ele estava explicando para mim alguns pontos. E ele, às vezes, até mais focado lá no Minha Casa Minha Vida, tem uns valores um pouco menores. E queria entender um pouco as diferenças, às vezes, quando você compra um imóvel de um alto valor agregado para um imóvel de baixo valor agregado, assim, em termos de o que eu preciso reformar, quais as atenções que eu tenho que ter, como funciona isso? O imóvel caro, né? Um imóvel de alto padrão, que vai ter um alto valor agregado,
você vai ter que... Esse house flipping, né? Vai Sim. ter que ser mais detalhado, você vai ter que pôr um acabamento de qualidade. A pessoa Entendi. que compra esse imóvel, que vai pagar um valor alto, você vai ter que estar competitivo com o que ela está olhando, né? Ela está olhando coisas de alto Sim. padrão. Perfeito. Um imóvel de mais baixo padrão ou baixo preço, baixo custo, às vezes a pessoa está comprando pelo preço. Tá. Então, assim, eu acho que fica muito mais simples esse tapa que você tem que dar no imóvel, essa Entendi. maquiada, você dá uma pintura e tal, porque a pessoa, ela realmente está precisando daquele preço. Então, se você faz qualquer coisinha também, você não consegue mais, e ela, naquele preço, às vezes tem poucas Tá. opções. Entendi, perfeito. Ou seja, um imóvel de menor valor faz mais sentido fazer, normalmente, uma reforma bem mais simples. Ah, sim, Tá. o mais simples possível e você vender barato, né? Entendi. Aí a pessoa vai arrumando Até devagar, porque um valor mais barato você gira mais rápido gira mais também. rápido. O imóvel de alto custo, ele normalmente tende a demorar um pouco mais para vender, você vai ter que fazer uma reforma, trocar um piso, Entendi. fazer uma pintura, fazer um forro, trocar a iluminação, Tá. né? Às vezes os mármores, colocar uma coisa mais atual, Entendi, sim. né? Então, Porque às vezes você pega revestimento. um imóvel de alto nível, né? Você tem ali, principalmente quando é um pouco mais antigo, às vezes você tem um piso que é de madeira, aquelas tábuas largas antigas, ou mármore, que você falou, e hoje em dia, tipo, você tá mais habituado ali com porcelanato, talvez, né? Exatamente. Tá. Ou a madeira, às vezes você consegue Uhum. dar né, arrumar, lixar, Tem como arrumar tem também. como arrumar. Mas Legal. você precisa ter um imóvel que a pessoa que vai olhar um imóvel de alto valor, ela está comparando com outro ali. Sim, Para você vender, tem que sim. Tem que tem que encantar, igualar, né? tem que encantar, né? Perfeito. Agora, por exemplo, quando a gente pega um imóvel de menor valor, por exemplo, o que é importante revisar ou reformar? Você até falou pintura, assim, mas e elétrica, piso? O que você acha que é importante fazer o mínimo? Eu, assim, em termos de engenharia, eu sempre acho importante a parte de instalação, Tá. que é algo que ninguém olha. Então, uma casa simples, isso não vai ficar caro, mas você trocar a fiação, os acabamentos elétricos, né, que a pessoa Entendi. vai ver, pintar a casa, hidráulica, você dá uma adaptada, Entendi. troca um vaso, uma pia, né, para ficar Sim. com uma coisa mais Moderna. bonita, né? Às vezes Legal. aquelas coisas marrom, você põe Sim, uma sim, privada que tem as coisas branca, antigas, fica sim. mais... Mas tem que tomar muito cuidado com o custo, Sim, porque qualquer coisa escorregada às vezes não compensa, né? sim. Não, mas eu achei importante, porque também, às vezes, você vende a casa e tem aquela história do vício oculto, né? Isso pode ser até um Exatamente. problema depois. É. Então, eu acho que é legal isso que você falou. Fazer ou uma seja, revisão de telhado, isso é sempre bom. tá. Né? Ou seja, você não precisa trocar o telhado, mas fazer uma revisão para né? ter certeza que não tem nada vazando e tal, né? É. Isso é interessante, bem legal. Não, legal, Fábio. Acho que a gente passou bastante informação, né? E assim, pelo que eu entendi, muitas vezes a gente tem uma análise inicial que é super importante. E é lógico, botar a mão na massa para corrigir alguns problemas e conseguir ter essa valorização no imóvel também ajuda bastante. Até queria entender um pouco, porque você falou, poxa, Tátil construtora, mas eu estava falando que você faz uma análise e tal, que normalmente não é tão papel da construtora. É. Conta um pouco para mim, assim, o que vocês fazem na Tátil? Então, hoje a gente é uma construtora, né? Tá. Então, construímos aí vários perfis e tipos de imóvel. Tá. E aí a gente ganhou aí, até pelo caminhar das coisas, Tá. os investidores de leilão, isso foi acontecendo e a gente foi dando uma ajuda. Então a gente começou fazendo um galpão para um cliente que comprou de leilão. Uhum. Aí na hora que ele foi olhar um próximo terreno, ele já, puxa, o que você acha que dá para fazer aqui? Quanto dá para... Antes de comprar, então a gente foi dando essa assessoria. Que legal. Que foi ajudando as pessoas. Aí isso foi acontecendo meio de Sim. forma orgânica, Sim, né? sim. E aí a gente foi ajudando as pessoas a tomarem essa decisão. Mais gente foi tendo acesso ao leilão, então mais gente foi procurando a gente para essa ajuda. E aí compra o imóvel, a gente trabalha nessa parte legal, não da compra, né? Que Sim. envolve às vezes muita... Mas a parte para a obra mesmo, aprovação de projeto, entendi. alvará de obra, início, a gente entrega chave na mão aí, Putz, até com maravilha. a Bits, se quiser. Olha que legal. Então a gente foi achando Entendi. um caminho aí, um nicho, que são esses investidores que têm a intenção, às vezes, de vender, mas muitas vezes de ficar com um imóvel para Entendi. rentabilizar. Putz, que legal. Né? Então a gente foi fazendo essas construções, algumas reformas também. Isso é muito legal, né? Porque, pelo que eu entendi, então você faz desde a análise
para ver a viabilidade do projeto. Tem a parte de documentação, que eu acho que deve ser uma loucura, alvará, aquilo do projeto e tal, né? E bota a mão na massa para fazer essa reforma ali, né? Isso é bem legal. Assim, e vocês hoje, você tem sentido esse mercado aumentar muito? Ou seja, porque no final das contas, toda vez que você compra um imóvel em leilão, você já parte ali, a corrida já, sei lá, os 100 metros rasos, você já parte ali de uns 10 ou 15 metros na frente do competidor, né? Porque você está pagando bem mais barato. Exatamente, você já sai na frente. Sim. Mas muita gente está tendo acesso. Tá. Eu acho que é algo que o leilão tem as suas características, né? Que quem compra vai cada vez mais entendendo o perfil ocupado, desocupado, como tá, analisar essa documentação, se é assim, porque às vezes a gente fala de um ano de obra, mas tem um tempo antes que a pessoa precisa desenrolar a documentação do imóvel, né? Entendi. Então, assim, as pessoas estão mais familiarizadas com isso, então tem aparecido mais gente que compra em leilão. Que legal. E tem tido vantagens legais aí comerciais. Né? Legal, muito bom, né? Porque no final das contas tem a vantagem se você comprar para você, mas principalmente para o investidor, que é o cara que precisa girar ou que precisa ter, né? Na ponta do lápis ali o retorno, eu acho que é super válido isso, o investidor faz mais conta e ele tem que comprar bem mais barato, né? Porque ele vai reformar, vai construir, enfim, ele tem que... Quem compra para uso mesmo, aí às vezes o desconto menor já é mais atrativo, né? Sim, não, com certeza, né? Porque às vezes a pessoa compra porque quer naquele lugar, naquele bairro, né? Já que aquele imóvel aparece no leilão, ele fala, poxa, tá um pouco mais barato, já vale a pena. Às vezes 5, 10% mais barato, já vale tá feliz, né? O investidor já precisa de um deságio maior, né? Legal, não, perfeito, muito bom. Fábio, eu queria te agradecer muito, a gente respondeu aqui as principais perguntas que o pessoal mandou. Gente, não esquece ali, quem tiver dúvida, manda aqui que o Fábio também se comprometeu aqui a ajudar a gente a responder as perguntas, próximas perguntas que vierem. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado pela participação e até o próximo Bitcast.